Existe um padrão de pessoas que eu já observei que quando a pessoa abre a boca e começa a falar, a gente já observa se essa pessoa ainda está bem financeiramente ou não. E isso tem a ver com as palavras que a pessoa diz, porque por um longo período de tempo na minha vida, eu também fui uma pessoa que falava sem pensar. E quando você fala sem pensar, você ainda não tem noção do poder das suas palavras. E uma das coisas que eu tenho como objetivo aqui de ensinar nesse canal é você crescer, prosperar, evoluir materialmente e espiritualmente. Só que antes que isso aconteça, você precisa mudar alguns hábitos na sua vida. E por um longo período de tempo, eu fui uma pessoa descompromissada com as palavras que eu emanava para fora da minha boca. Porque as palavras têm poder. Né? Quem já não ouviu essa frase? A palavra tem poder. E se a palavra tem poder, logo tudo que eu digo, eu estou co-criando a minha realidade. E a pessoa que tem o hábito de dizer que tudo é difícil, nossa, como a vida é difícil, nossa, como isso é difícil, nossa, como ganhar dinheiro é difícil, ela está de fato profetizando que aquilo realmente é algo impossível de ser alcançado. E eu quero que você entenda que não estou tirando mérito da dificuldade de você conseguir prosperar ou conseguir fazer com que as coisas e a vida se torne mais fácil para você, porque nem sempre é. Tudo depende do meio que a gente está vivendo, do nível de pessoas que estão à nossa volta, né? Porque eu já falei que as pessoas que a gente convive, elas são a média daquilo que a gente é, daquilo que a gente quer ser. Então isso é importante também, cuidar das pessoas que estão à sua volta. Mas não é essa a questão aqui do vídeo. A questão é que tudo que você fala, você profetiza. E profetizando, você está declarando ao universo que é daquela forma. E para você mudar a sua realidade, tem que começar através da qualidade dos pensamentos e daquilo que você fala para fora. Porque quando você está dizendo, você está profetizando. Repetindo mais uma vez para isso entrar na sua mente. Então, ao invés de você dizer que, por exemplo, ganhar dinheiro é muito difícil, por que você não justifica essa frase toda vez que você soltar e dizer: ganhar dinheiro é desafiador. Toda vez que eu penso em ganhar dinheiro, eu busco novas formas de conhecer um jeito diferente de ganhar dinheiro, por exemplo. Eu fiz algumas anotações aqui para eu não ficar postergando muito esse vídeo, para você entender aonde a gente pode chegar com essa linha de pensamento, com esse jeito de pensar, para a gente não ficar rodeando muito. Muita gente diz que a vida é difícil, que ganhar dinheiro é complicado. Mas, quando você fala dessa forma, você está atrasando o seu sucesso. Vamos pensar da seguinte forma: as palavras que você usa repetidamente, elas criam a sua realidade. Quando você diz é difícil, sua mente busca provas para você confirmar isso de fato. E aí o universo fica sempre rodeando e trazendo mais situações difíceis na sua vida. Peço a você que você substitua para é desafiador sempre. Sempre quando você disser alguma coisa é difícil, aí na hora você já pensa cancela, 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 para você eliminar esse pensamento da sua mente, e aí você já coloca é desafiador. Porque tudo que é desafiador você vai lá e se autodesafiar a resolver aquela situação. Você não posterga, não procrastina, porque a sua mente entendeu que você pode trabalhar isso dentro de você, que você pode buscar a solução. E tudo que você se desafia, você ganha ou aprende. Você nunca perde. Lembra, eu já falei isso aqui no canal, tem um vídeo que eu falo disso. Ou você ganha ou você aprende. A gente nunca perde, porque a gente está sempre adquirindo conhecimento e bagagem de amadurecimento. Outra questão: ao invés de você dizer eu nunca consigo economizar dinheiro, tente dizer eu estou aprendendo a organizar as minhas finanças. Este canal fala disso, por exemplo. Parece simples, mas isso muda tudo, porque você está dizendo para o seu inconsciente que você está buscando formas de fazer com que o dinheiro ele entre na sua vida e ele continue na sua vida. Agora é bem diferente, por exemplo, de você dizer eu nunca vou conseguir juntar dinheiro, eu nunca vou conseguir comprar um carro, eu nunca vou conseguir comprar uma casa. Você já está declarando esse eu nunca, seu inconsciente já tá bom. Então já entendi, você não consegue nada, você é uma pessoa difícil, então não vou nem fazer o esforço. Porque aí quando você pensar em fazer um esforço, aparecer uma oportunidade bacana de ganhar dinheiro, o inconsciente já vai dizer para você, já vai mandar um sinal para todo o seu corpo dizendo, e nem precisa mexer uma palha, porque você não vai mesmo conseguir.
Olha como faz sentido. E tudo é o poder da nossa mente, de tudo que está no inconsciente. 95% do nosso inconsciente é o que vem para a vida no piloto automático. E se a gente não toma cuidado disso, a gente atrasa de fato a nossa prosperidade material e espiritual, que é o intuito desse canal. Então eu quero que você entenda que a sua palavra, ela sempre terá um peso, principalmente quando você fala. E uma das coisas que eu aprendi na minha vida com o tempo, ganhando amadurecimento, eu aprendi a ouvir mais e falar menos. A gente, quando tem essa sacada, quando a gente começa a observar o comportamento das pessoas, a gente não fica mais falando, sabe, pelos cotovelos, que nem tem o ditado aí. A gente não fala muito, a gente observa. E a fala você utiliza para momentos específicos, quando você é solicitado, quando você de fato precisa colocar ali o seu posicionamento. Você não fica simplesmente falando. Chegou uma pessoa para você, alguém, por exemplo, do seu trabalho, alguém que você convive, que você sabe que essa pessoa, ela tá ali reclamando de alguma coisa e ela fala, isso é muito difícil de fazer, eu não sei se eu vou conseguir. Você já sabe como que funciona o poder das palavras. Aí você, para corrigir essa situação, você já tem que usar isso já do que você está aprendendo aqui nesse vídeo. Aí você vai revidar essa fala dizendo, não é que é difícil, é que talvez você precise de ajuda com isso, com aquilo. Vamos olhar por outro ângulo. O que está sendo difícil para você? Às vezes o que é difícil para ela não é difícil para você que está ouvindo. Às vezes ela não teve a instrução correta de como fazer aquela situação, como fazer aquele trabalho, de como mexer naquele computador. Às vezes ela não teve a instrução correta. Às vezes ela diz que é difícil porque ela ainda não aprendeu um jeito novo de fazer aquela situação, de fazer aquele trabalho. Então tudo é o ângulo que você observa a situação. E quando a gente fala, quando a gente decreta que está sendo difícil, você está literalmente bloqueando a entrada da sua prosperidade. Não existe difícil, existe aquilo que eu ainda não aprendi e que não me desafiou. Olha que bacana, ainda não me desafiou a superar as expectativas de quem está dizendo que é difícil. Então eu quero que você entenda que compartilhar com outras pessoas esse mesmo pensamento vai fazer com que você sempre pense que nada é difícil na sua vida, nada é impossível. Para o Criador, para o universo, para você, tudo é possível. Basta você acreditar que é possível, porque o poder está aqui, ó, dentro da sua mente. Lembre-se disso. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui para passar. Eu tenho uma coisa para passar sim. Tem uma história minha. Um tempo atrás, eu tive muita dificuldade. Já contei essa história aqui no canal e vou compartilhar com você. Tive muita dificuldade de conseguir um trabalho na aviação, como tripulante, como comissário de bordo. E eu tive muitos amigos, quando eu fiz a formação do curso de comissário, que desistiram da profissão, porque eles falaram que era difícil. E eu lembro na época que ninguém tinha inglês, ninguém estudava espanhol, ninguém tinha idioma nenhum. E eu também não tinha. Só que eu, ouvindo eles falarem no curso que era difícil, que era muito difícil entrar, aquilo ficou um tempo na minha mente. Principalmente nos 2 primeiros anos. Só que aí, naquela época, isso era no ano de 2009, naquela época eu havia conhecido um professor de inglês, da escola que eu fazia o curso de inglês, que eu comecei a fazer inglês naquela época, e era um inglês básico ainda, só que ele já era fluente. E aí ele perguntou na sala de aula por que eu estava fazendo aula de inglês. E aí eu falei que eu queria ser tripulante de voo, tripulante de cabine, né, comissário de bordo, e entrar numa empresa aérea. E aí ele começou a perguntar sobre o curso de comissário, tudo falei para ele, ensinei ele aonde era o curso de comissário. Ele foi lá, fez o curso de comissário. Em menos de 8 meses ele já estava empregado como comissário de bordo na empresa aérea dos meus sonhos. Resumindo toda essa história, ele conseguiu muito mais rápido do que eu, porque ele já tinha instrução, tinha conhecimento técnico, que ele se formou, passou na prova da ANAC, tinha o inglês fluente que a empresa exigia para passar no nível lá que eles cobravam. Só que isso não me decepcionou, muito pelo contrário, eu fiquei muito feliz que ele conseguiu entrar, porque eu vi uma pessoa realizando um sonho que era meu. E os meus amigos todos falaram, tá vendo?
tem que ter instrução, tem que ter bagagem, o cara já investiu em conhecimento, ele já tinha mais ou menos uns 10 anos a mais do que eu de idade. Só que isso não me desmotivou. E todos os outros amigos que viram ele passando na entrevista e indo lá e realizando o meu sonho de trabalhar na companhia aérea que eu gostaria, me motivou ainda mais porque eu fiquei feliz pela conquista dele. Só que depois eu descobri que ele só voou 1 ano e pouquinho, não ficou muito tempo, porque ele falou pra mim que aquele não era o sonho dele, aquilo não era o que satisfazia o emocional dele, sabe? E todos os meus amigos, eu lembro, o pessoal que fez o curso comigo, tinha mais ou menos uns 50 alunos na sala. Se uns 5 dali conseguiram entrar na aviação, foi muito, considerando eu junto. Porque a maioria faz, mas desiste no caminho por conta das dificuldades. E eu lembro, na sala de aula, que a gente sempre andava em grupinhos, né? Na sala lá de aula do curso de comissário, as pessoas falavam, eu tô fazendo esse curso aqui mais para preencher meu currículo, porque eu sei que é difícil entrar na aviação. Você acha que eu ia ficar dando ouvido para essas pessoas que era difícil? Justo eu, o cara que ama um desafio na vida, que vai lá e vence as batalhas e nem sabe como que vence, porque a minha fé é tão grande que eu pensava o seguinte: se ele consegue, eu também vou conseguir. Qual a diferença dele para mim? Nós dois somos humanos, estamos na mesma terra. A diferença é que ele só tem 10 anos de idade diferente de mim. Estudou inglês antes de mim, eu também vou estudar inglês. Eu vou passar nessa entrevista. E depois de 10 anos, eu passei na entrevista. Demorou? Demorou um tempinho considerável. 10 anos, entrei na Gol Linhas Aéreas. Tem até foto no meu Instagram de tripulante de cabine sendo comissário, mas eu não deixei aquela frase entrar na minha cabeça de que era muito difícil ser tripulante. Muito pelo contrário, eu considerei aquilo como um desafio. E quando você deixa o externo, as pessoas dizerem pra você que é muito difícil, Eduardo, é muito difícil juntar dinheiro, Eduardo, é muito difícil a casa que você quer comprar, Eduardo, é muito difícil o carro que você quer ter, Eduardo, é muito difícil isso, Eduardo, relacionamento é muito difícil, se relacionar com as pessoas é muito difícil. Comigo nunca teve isso. É difícil? Aí que me dá o gostinho de querer. Então, se é difícil, é o que eu quero. Porque se for muito fácil, aí que não vai dar valor, entende? Então, eu quero o que é difícil, porque isso me desafia a sair da entropia, da rotina, de ir lá e vencer essa batalha. E eu venci, de fato, e eu fiquei muito feliz porque eu olho hoje os amigos do curso, a maioria desistiu no caminho, foi para outras áreas, foram para outros caminhos, só que eu estava lá. E eu perseverei e continuei. Claro que nesses 10 anos eu fiz outras coisas, trabalhei de outros trabalhos, né? Entrei em outras empresas, fazendo o trabalho da minha área de hotelaria e turismo. Trabalhei até em outras coisas, gente. Mas a questão é que sempre estava lá dentro de mim aquela vontade de vencer aquela barreira, mesmo que eu não ficasse muito tempo lá na companhia aérea, que eu fiquei por pouco tempo também, mas isso foi uma decisão minha. E aí aquilo serviu de base para eu entender que nenhuma crença é tão forte quanto a minha fé e a minha vontade de vencer. E se você hoje está passando por alguma dificuldade que você julga ser difícil, seja juntar dinheiro, seja comprar um imóvel, seja conseguir um emprego dos seus sonhos, como esse que eu estou te dizendo, cuidado, porque você pode estar sabotando o seu sonho. Você pode estar sabotando aquilo que você gostaria de viver por uma crença boba que pode estar atrasando toda a sua prosperidade, toda a sua alegria, a sua felicidade. Então, o que eu posso te ensinar aqui, toda vez que você tiver esse pensamento ou ouvir de alguém que algo é difícil, principalmente aquilo que você sabe que é o que você gostaria na sua vida de viver, de realizar, pega esse pensamento, cancela na mesma hora e substitui por eu acredito que isso, essa coisa, esse imóvel, esse sonho, esse trabalho é desafiante e eu vou lá vencer. E acredite na fé do impossível, porque é ela que move montanhas, é ela que move os seus desejos, é ela que cocria os seus sonhos. E foi assim que eu cocriei a minha realidade. Inclusive foi um dos primeiros vídeos aqui do canal que eu falo como que eu venci esse sonho. Tá lá em detalhes se você quiser assistir. Eu vou deixar ele aqui para você aqui no final do vídeo, para você assistir caso você queira, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa o seu joinha aqui, deixa um comentário, será que a vida é difícil assim como a gente pensa que é?
Então a gente se vê até os próximos vídeos. Até lá!